Vem pra cima, Manobre. Vai com calma, toma. Vai tomando, vai tomando. E vai com calma. Vai com calma. E o Gabriel fala, sai fiote. E ele vem pulando cozinho um canguru pra cima do Gabriel. E o Gabriel tá na guarda dele. Só esperando o momento certo pra dar uma na nuca dele. Será que vai sair um nocaute aqui, meu povo? E vai ser agora. Vamos ver quem vai tomar o nocaute. Tem 5 minutos para acabar. E vai vindo. Toma! E tomou o nocaute, meu povo. E quem é campeão? É o Mini Mike Tyson. E acaba com a raça daquele ali. E quem é campeão é Mini Mike Tyson.